Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos e que nós possamos aproveitar bem esse momento onde a gente está aqui como comunidade reunido para poder receber da palavra do Senhor, amém? E eu creio que hoje o Senhor tem algo especial sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Mas antes de eu ministrar a palavra, eu quero fazer uma oração. Coloca a tua mão na altura do teu coração. O pedido dessa oração é que a gente venha estar, que a gente se permita, para que essa palavra ela realmente adentre na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, e que faça algo extraordinário em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade. Queremos te agradecer, Senhor, ó Deus, por estarmos aqui reunidos em comunidade, por estarmos, Senhor, ó Deus, tendo a oportunidade de poder levar essa palavra via online, Senhor. Ó Deus, sabemos que todas as ferramentas nós estamos usando para que a tua palavra seja proclamada, para que a tua palavra seja anunciada, para que essa palavra da graça alcance o maior número de pessoas, para que elas venham entender o que é de direito delas. Por isso eu te peço em nome de Jesus que nesse momento, aqueles que vão estar aqui, Senhor, aqueles que vão ouvir essa palavra, Senhor, aqueles que ainda vão, quem sabe, não sei quanto tempo depois ouvir essa palavra, meu Deus, sejam alcançadas por essa palavra, Senhor. E que elas venham se permitir, e que o teu Santo Espírito, que é aquele que está dentro de nós, que opera sobre nós, que manifesta em nós, que o teu Santo Espírito faça algo extraordinário, algo poderoso, algo sobrenatural sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Que o teu poder, a tua graça, o teu amor transbordem sobre nós hoje e sempre. É o que eu te peço. Amém e amém. O tema da mensagem é: veja na ótica de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, mas isso vai muito além de entendimento. Eu preciso querer primeiro. Quem sabe, às vezes, de primeiro, assim, não sei se você vai me entender, de pegada, às vezes a gente não entende. Mas se a gente quer, é aquele passo que o Senhor precisa para Ele operar sobre a tua vida. Porque você querendo, o resto Ele faz. Então, essa palavra, ela é um convite para você. Veja na ótica de Deus. Veja na ótica de Deus. E por que nós estamos falando isso? Porque diariamente, queridos, nós ouvimos e vemos muitas coisas. Diariamente. A gente ouve e vê muita coisa. Mas tanto a visão quanto a audição tem essa capacidade de captar informações e enviá-las para o cérebro. Amém? E quando essas informações são enviadas para o nosso cérebro ele processa elas. Ele tem esse trabalho de processar. E sem eu e você darmos conta, querido, escute bem essa palavra. Sem eu e você darmos conta do impacto que isso está acontecendo na nossa vida. Porque tudo que você ouve e você vê, você não vem assim um aviso. Prim! Agora o seu cérebro está processando. Não, automaticamente. Está processando. Sabe aquele computador mais potente? Sabe aquele computador que o jovem aí, ele deseja, ele sonha, aquele computador com não sei quantos, que eu não sei nem o que falar aqui.
Se é HD, se é memória, se é o quê, eu não sei. Eu sou leiga nisso. O que eu posso dizer? Vou falar bem assim, bem. Irmão, o computador mais potente do mundo ainda não chega aos pés do meu cérebro e do seu. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é perfeito. Só que quando isso está sendo processado na nossa mente, isso traz um impacto e pode influenciar na maneira que nós venhamos nos sentir, como eu me sinto, como eu penso, como eu vou agir e sobre as minhas decisões. Depende da notícia que você ouve, depende daquilo que você está vendo, é isso que vai trazer e vai gerar um resultado de aplicação na tua vida. Vamos falar assim. Por isso, a importância do que ouvimos e vemos. Você está entendendo? Tem coisa que a gente não escolhe ver e nem escutar. É verdade, irmão. Às vezes a gente está num lugar, numa situação que a gente não tem como escapar. Mas a grande parte do nosso tempo é eu e você que decidimos o que nós ouvimos e o que nós vemos. Porque tem coisa que a gente pode fazer o quê? Cortar. Não, eu não quero ver isso aqui. Já estão falando de novo, vai vir uma crise, todo mundo vai ficar pobre. Vieram com uma notícia para a pastora? Isso vai ser um tempo difícil. O frango vai aumentar 42%. A carne de porco vai aumentar não sei quantos por cento. O gás vai aumentar. A energia vai aumentar. Tudo vai aumentar. Irmão, eu estou ouvindo isso. E sem eu querer, o meu cérebro está processando. Agora, dependendo como eu estou aqui dentro, se eu não estou bem, eu vou receber aquilo. Isso vai gerar o quê? Um sentimento de, meu Deus, o que vai ser de nós? Estamos tudo lascado? Nós não temos mais salvação? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, diariamente, irmão, vai vir coisas para nós ouvir e coisas para nós ver, que vão tentar influenciar os nossos sentimentos, nossos pensamentos, a nossa forma de agir, as nossas decisões. E uma coisa que eu aprendi, querido, e eu posso falar para você sem medo de errar, quando a gente entende, crê na graça, a gente declara com convicção, Jesus, Ele é suficiente. Não é que as coisas ao nosso redor não vão ter má notícia, vai ter. Só que a nossa mente está focada em Jesus. Naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele está fazendo. Por isso, queridos, crença errada gera atitude errada. Quando eu creio errado, isso automaticamente é gerado uma atitude errada da minha parte. E outra coisa, entenda uma coisa, a minha visão e a minha audição, ela é limitada. Você não tem superpoderes. Olhos biônicos, ouvidos biônicos, isso é só coisa de quadrinho. Isso é só coisa de super-herói da televisão. E nem eles são. Isso são efeitos especiais. Você consegue me entender? E muitas das crianças, elas crescem vendo
esse tipo de desenho, e nada contra. Só que, às vezes, tem aquele entendimento que a gente tem, consegue enxergar além das paredes, consegue enxergar as coisas, consegue ouvir as coisas. Tudo que nós temos, nossa audição, nossa vida, nossa visão, ela é limitada. O nosso entendimento é limitado. A única pessoa que sabe do hoje, do amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, é Deus, querido. A única pessoa que sabe sobre a tua vida, do começo ao fim, é Deus. Eu e você, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós podemos até fazer planos. Amanhã eu vou em tal lugar, amanhã eu vou passear, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou comprar tal coisa, amanhã eu vou fazer tal almoço, amanhã. Você pode até planejar. Mas se isso vai acontecer, só Deus sabe. Você não sabe. Eu não sei. A gente não consegue enxergar. Porque a gente é limitado. Então, existe um ponto aqui. E nós precisamos crer, confiar naquilo que é ilimitado. E que Ele mesmo declara na sua palavra. Em Isaías 55, versículo 6 ao 9, nós estaremos lendo, que diz assim: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, e invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta, e deixem de lado até mesmo as ideias de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Olha a graça aí, ó. Olha a graça aí no Velho Testamento, gente. A partir do momento que eu me converto, que eu me arrependo, há uma mudança de mentalidade da minha vida. O próprio Deus declara lá no Velho Testamento que se a pessoa voltar para Ele, Ele vai perdoar generosamente. Seguindo. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos, diz o Senhor Deus. Queridos, nossa ideia, pensamento, visão é limitada. E muitas vezes estamos vivendo com base no que acreditamos. A pergunta é, Deus está falando. O teu pensamento, a tua ideia é diferente do pensamento de Deus. O teu caminho é diferente do caminho do Senhor. Aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus pensa ao nosso respeito, é diferente do que o pensamento que eu e você nós temos ao nosso respeito. Você consegue entender? Deus, escute bem, Deus, Ele deu a sua graça desde o início da humanidade. A graça, ela existe desde Gênesis, desde Adão e Eva. Acontece que, por um erro, por uma falha, pelo pensamento errado de Adão, aqui como diz, meus pensamentos não são os teus pensamentos. Adão e Eva acharam que, só comer da árvore do conhecimento, a gente vai ficar igual a Deus, assim como a serpente falou, a gente vai conhecer o que é o bem e o mal, e nós vamos ser igual a Deus.
O desejo de Deus, querido, é que eles dependessem totalmente de Deus. O desejo do Pai é que eles confiassem e acreditassem no pensamento do Pai. Mas eles mesmo quiseram pensar por conta própria. Nós vamos fazer isso. E vai dar isso. Só que a palavra de Deus é bem clara. Os meus caminhos não são os teus caminhos, diz o Senhor. E às vezes, irmãos, é por esse momento de eu e você, nós estarmos pensando equivocado, crendo equivocado, uma crença errada. Porque hoje nós vivemos, na grande maioria, dentro de um sistema religioso, onde na verdade a religião, a palavra religião quer dizer religar. Na verdade a religião era para religar a Deus. E não fazer de todo mundo um bando de pessoas como marionetes. Aonde eles ditam a regra, tu pode fazer isso aqui, tu não pode fazer. Quem diz o que tu pode fazer e o que tu não pode fazer é Deus. Quando eu entendo quem é Deus, o que Deus pensa, qual é o pensamento de Deus, eu vou entender e eu vou ter isso dentro do meu coração, eu vou começar a acreditar certo. Amém? Quando eu creio certo, irmão, as coisas vão dar certo. Quando eu creio certo, isso gera uma atitude correta, uma atitude certa. Então nós temos que ter isso no nosso coração. Mas se o que acreditamos está errado, equivocado ou limitado, conseguiremos viver o certo? A resposta é não. A gente não vai conseguir viver o certo. Creia certo e agirá certo. Por isso precisamos de revelação. Por isso precisamos aprender. Tem gente que vem para a igreja, está 10 anos na igreja, ou 8 anos na igreja, ou 9 anos na igreja, e já acha que é o sabe tudo, que não precisa aprender mais. Porque passou 9 anos na igreja, 8 anos na igreja, acha que agora já é o sabichão da igreja. E eu quero dizer para você, por isso a palavra de Deus em Romanos diz que nós precisamos renovar a nossa mentalidade. Nós precisamos estar abertos diariamente para que o Senhor faça algo novo, para que o Senhor fale para nós, para que o Senhor tenha sobre as nossas vidas essa permissão. Eu e vocês precisamos permitir, querido. Quando eu e você nós não permitimos, nós podemos estar 20, 30, 40, 50 anos achando que nós somos o sabichão, que nós não precisamos aprender mais nada. E o Senhor, Ele fica limitado, Ele não consegue chegar e fazer aquilo que Ele gostaria de fazer sobre as nossas vidas. Lembre-se, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Você, quem sabe, está achando que já sabe todas as coisas sobre a graça, já sabe, já entendeu tudo. Quem sabe você já entendeu de cabo a rabo a Bíblia, mas eu quero dizer para você, o Senhor quer revelar a você o pensamento dEle. O Senhor quer revelar a você o caminho dEle. O Senhor quer falar contigo, o Senhor quer fazer algo sobre a tua vida, por isso precisamos deixar ser guiados. Ele não quer fazer você de marionete. Ele não quer fazer você seguir regrinhas. Ele te fez livre. Livre. Se tem alguém que quer te ver livre, é Deus. Se tem alguém que quer te ver livre, é Jesus.
quisesse te ver preso, irmão, ele não tinha nem dado o seu filho para morrer no seu lugar e no meu lugar, para que hoje a gente pudesse estar livre. A gente estaria preso, pronto. Há regras, há sistemas, há costumes, há campanhas, há coisas, doutrinas humanas. E não é isso que Deus quer. O homem, com o tempo, com o decorrer do tempo, ele acabou botando a religião num patamar que hoje a gente diz, a gente é religioso. Meu Deus, eu entendo uma pessoa religiosa como uma pessoa que vive uma vidinha de regras, de sistemas. Eu sou livre. Você é livre. Por isso precisamos deixar ser guiados. Por isso o Pai deu o Filho, para revelar o Pai. O Pai lhe dá o Filho para revelar o Pai. Porque no Velho Testamento ninguém conhecia o Pai. Só conhecia quem? Deus. Jeová Rafá, Jeová Shalom, o El Shaddai, o Jeová, o Eu Sou, o Deus Criador, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles eram conhecidos como Deus. Só que Deus, Ele quer se mostrar. Por isso que Ele diz, o meu pensamento não é o teu pensamento. Sabe, irmão? Aí Ele dá o Filho para vir e revelar o Pai. Porque Jesus, Ele veio e revelou o Pai. Por isso, o Filho deu o Espírito Santo. Porque além do Filho revelar o Pai, o Filho, quando Ele morre e está consumado e Ele ascende, Ele dá quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo só pode descer porque Jesus subiu. E às vezes a gente não tem esse entendimento. Queridos, João Batista, quando ele viu Jesus vindo para ser batizado, ele já de longe, ele aponta o dedo e ele declara, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Não é tira o pecado dos judeus. Tira o pecado dos religiosos. Tira o pecado do mundo. E aí quando ele se achega diante de João Batista olha para Jesus e diz, e ele, eu não sou digno de desatar as sandálias, desamarrar a sandália, de botar a mão nos pés dele. Sabe por quê? Porque eu, João Batista, eu batizo com água. Mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, escute, através de Cristo, foi revelado o Pai e foi nos dado o Espírito Santo. Através desse Filho. Sem Cristo, jamais nós iríamos ter o entendimento quem é o Pai. Amém? Precisamos da revelação da graça. Precisamos crer e entender e ver certo. Tudo é por Cristo. Entenda, a graça é Cristo. Foi Ele que trouxe. Cristo trouxe a graça e a verdade. E é dele que fluem as coisas. E embora o mundo espiritual não seja visível, ele é real e exerce influência no mundo natural que é visível. Outras palavras, o espiritual, ele é muito mais poderoso do que o natural. Então nós precisamos dessa revelação, desse entendimento. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé entendemos, pela fé, gente,
Entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Vocês conseguem entender? O meu pensamento e o teu pensamento, ele é limitado porque a gente às vezes está só aqui, ó, nas coisas visíveis. Só que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele não está nessa ótica do natural. Ele está na ótica do sobrenatural. Todo o universo, tudo foi formado pela palavra de Deus. Tudo. Assim, o que se vê originou-se, deu origem daquilo que não se vê. O invisível, aquilo que é invisível é muito mais poderoso do que aquilo que eu vejo. Por isso, para entendermos Deus, a sua graça, precisamos de revelação. Se você for pela tua cabecinha para tentar entender, você não vai entender, irmão, porque o teu pensamento é limitado. O meu pensamento é limitado. Eu penso de um jeito, Deus está pensando muito além. Muito além. Numa margem, numa ótica aqui, ó. Aqui em cima. Eu estou aqui embaixo, pensando aqui embaixo, está pensando aqui em cima. Então nós precisamos de revelação. Amém? Eu quero que você marque isso dentro do teu coração, isso que eu vou falar agora. Toda vez que você recebe uma informação, persiga essa informação com todas as suas forças. Você está recebendo a palavra. Quem sabe você, na sua mente, no seu entendimento, você não está entendendo, mas você está recebendo, amém? Você está recebendo uma informação. Persiga com todas as suas forças. Procure. Pesquise. Até que dessa informação você descubra a revelação. Ei! Sabe como veio a revelação na minha vida? Dessa graça que eu estou vivendo hoje? Não foi num clique. Foi de eu ir atrás. Foi de eu me permitir. Foi de eu dizer, Senhor, a minha mente é limitada, eu não estou entendendo, mas eu quero. E eu fui atrás da informação, eu persegui essa informação com todas as minhas forças. Eu procurei, eu pesquisei, e eu fiquei ali, persistente naquilo. Até que essa informação se tornou uma revelação dentro de mim. Quando veio essa revelação que eu entendi, então persiga a revelação até obter a aplicação. E quando você persegue a aplicação, isso vira cultura na sua vida. Aí você está apto para aplicar e passar adiante. O problema da grande maioria é que quando não começa a entender, abandona. Desiste. Já pensou, irmão? Vou falar de olhando o Jefferson agora, eu vou falar de um assunto bem que todo mundo vai entender. Quem é pai e mãe vai entender. Sabe aquele pai e mãe de primeira viagem? Que o neném está dentro da barriga. O neném não chora, o neném não faz cocô, o neném não tem cólica, o neném não tem nada. Nada, ele não incomoda. Tu vai dormir, tu dorme, tu quer levantar, tu levanta, ele está dentro da tua barriga. Mas a partir do momento que ele saiu, aquilo ali é uma novidade para você, não é? É uma novidade. E aí eu vou falar. É uma novidade que chora, é uma novidade que tem cólica, é uma novidade que, meu Deus,
que não fala. Agora eu pergunto para você. Se você pegar esse neném e dizer, eu não quero, porque eu não estou entendendo isso aqui. Eu vou dar para frente, eu vou mandar para outro lugar. Você faria isso? Não. Por quê? Porque é de você? Porque é o seu filho? Porque veio de você? Porque é importante para você? Aí você respira fundo e quem sabe até chora com o neném junto. Verdade. Pastora com o Felipe chorava. Aí você chora junto. Tá com dor de barriga, tá com cólica, tu não sabe, tu não entende nada. Tu aperta no neném da cabeça até os pés para saber aonde que dói. Se aonde apertou, que ele chora mais é porque tá doendo. E você começa o quê? A pesquisar. Você começa a buscar, entender como lidar com aquela situação. Você começa a ver a melhor forma de lidar com isso. Vocês estão entendendo? Gente, é a mesma coisa com a palavra. Não é porque eu não estou entendendo, eu pego, eu largo, eu jogo de lado. Não. Se o Senhor está falando, te deu algo, uma informação, é porque Ele está querendo fazer algo sobre a tua vida. E algo importante, não é algo qualquer. E a primeira coisa que eu e você nós precisamos fazer é entender, crer quem é Cristo, o que Ele fez e por que Ele fez. Ter a revelação da graça, crer nessa graça, entender quem é o Pai, como o Pai pensa. Entender como é que esse Pai pensa, qual é a ótica dele. E quando a gente entende isso, irmão, vai acontecer a segunda coisa, eu começo a viver, a aplicar, a renovar, ser renovado diariamente pela minha fé. Porque eu estou entendendo, eu estou recebendo. Eu estou permitindo, eu estou querendo, eu estou buscando. Eu entendo quem é Cristo, eu entendo como é que, o que Deus é para mim hoje. E isso é maravilhoso. Porque a graça ela sempre existiu. O favor de Deus sempre existiu. Esse foi o plano de Deus para o homem e para a mulher. Sempre existiu, irmão. Se a gente começar a pegar o Velho Testamento e colocar o óculos da graça, na ótica da graça, você vai ver Jesus. Acabamos de ler Isaías, e ali fala de graça, da graça de Deus, do favor de Deus. Naquela época já tinha o favor do Senhor. Queridos, mas foi, escute bem, isso sempre foi um plano de Deus para o homem e para a mulher, mas foi e é o homem e a mulher que não entenderam e se desviaram desse plano. Foi o homem e a mulher que se desviaram desse plano. Teve que ter uma revelação da parte de Deus para o homem, para poder ser descrita a graça, o favor imerecido, ver na ótica de Deus. E isso aconteceu aonde? Na vida de Paulo. Eles não estavam entendendo. Ninguém estava entendendo. O povo não entende o favor de Deus. Não consegue ver o favor de Deus. Aí Deus teve que se revelar para um homem, para esse homem, trazer essa revelação, colocar escrito em papel, para hoje eu e você nós podermos estar
lendo essa palavra, recebendo essa palavra, estudando nessa palavra, se aprofundando nessa palavra, para entender a graça. E isso é algo maravilhoso. Está lá em Gálatas 1, o versículo 11 ao 12. De quem nós estamos falando, né? Paulo. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, por mim anunciada, não provém do raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana, e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Você consegue entender? Paulo, ele recebeu essa revelação através de quem? Jesus Cristo. Então, bora nós. Gente, agora nós vamos começar o culto. Agora a gente vai começar a pregação. Irmão, eu e você, nós precisamos ter essa revelação da parte de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Para que a gente possa, comece a entender, comece a ver e possa ver na ótica de Deus. Porque senão a gente não vai conseguir ver. A gente vai dizer que está vendo, mas lá no fundo a gente não está vendo é nada. Amém? Tudo é por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Tudo vem através de Cristo. Tudo é por meio de Cristo e tudo é para Ele. Então não tem. A revelação vem por Jesus Cristo. Se você está procurando revelação de quem é Deus, fora de Jesus Cristo, irmão, você está na revelação errada. Quando entendemos e cremos na ótica de Deus, vivemos o favor dele. Quando eu entendo e quando eu creio nessa ótica, como Deus vê, eu recebo o favor dele. Amém? Vivemos o sobrenatural e vivemos a cultura do reino de Deus. Somos os que andam e vivem pela fé. Somos os que andam e vivem pela fé. A gente não anda por aquilo que a gente está vendo. A gente não vive por aquilo que a gente está vendo. Mas a gente anda e vive pela fé. Eu quero relatar uma história que está na palavra do Senhor. E eu quero te convidar a você a ver na ótica de Deus. A você aprender a olhar na ótica de Deus. Essa história está registrada. Eu vou dar o capítulo, o versículo. Não vai ser passado ali, gente. Depois a gente vai passar 2 versículos dela. Mas eu vou resumir a história aqui porque o texto é comprido. Então, para a gente não ficar muito na leitura. Amém? Essa história está registrada lá em 2 Reis, o capítulo 6, do versículo 8 ao 23. Vai contar essa história. Tá? E eu vou resumir essa história aqui na versão Pastora Sandra. Amém? Na versão Pastora Sandra. Vamos resumir o negócio aqui. Glória a Deus. Você vai entender essa história. A história conta sobre um rei. O rei da Síria. Essa história vai falar sobre o rei da Síria. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Então, buscava sempre derrotar Israel, guerrear contra Israel. E todas as vezes que o rei da Síria, ele chamava o seu exército, ele montava um plano para que o exército dele chegasse num certo lugar, montasse acampamento, montasse uma certa, vamos dizer assim, entrasse ficasse ali de surdina para derrubar Israel.
cada vez que ele fazia esse plano, o profeta Eliseu avisava, de uma forma sobrenatural, ele avisava o rei de Israel: vocês não vão para aquela região tal, porque o rei da Síria está montando acampamento para pegar o povo de Israel. E assim foi várias vezes, queridos. O rei da Síria mudava o plano dele, mandava fazer, montar o grupo deles de exército para pegar o povo do Israel, o exército de Israel, e chegava lá, davam, vamos dizer assim, com os burros nas águas, porque não conseguia pegar o povo. E o rei começou a ficar bravo. E começou a ficar cismado, essa é a palavra. Aí ele chama todo o exército dele, chama os oficiais e escuta: tem alguém que está me traindo aqui. Porque a gente monta acampamento, de vez de pegar o povo de Israel, não pega. De vez monta outro acampamento, não pega o povo de Israel. Aí um dos oficiais escuta: rei da Síria, é o seguinte, tem um tal de profeta Eliseu, e ele avisa o rei de Israel cada vez que o Senhor manda a gente lá para derrotar eles. Então sempre estão um passo à frente do Senhor. E digo mais, esse profeta, ele fala tudo, até aquilo que o Senhor conversa dentro do seu quarto. Isso está na Bíblia. O rei da Síria ficou muito bravo, muito furioso, e ele disse: escute, eu quero que vocês agora descubram onde está esse profeta, aonde ele se esconde, aonde ele está morando. Eu quero que vocês vão até ele, vocês peguem ele, vocês capturem esse profeta, porque ele vai se ver comigo. E foi isso que aconteceu. Eles procuraram, acharam onde o profeta estava, e durante a noite eles sitiaram aquela cidade. Eles fizeram, sitiaram, era exército para tudo quanto é lado, cercando a cidade aonde o profeta Eliseu estava. Acontece que, de manhã cedo, o servo do profeta, ele levanta mais cedo, e quando ele vai para fora, ele fica apavorado, porque ele vê um monte do exército da Síria. Estavam tudo cercado, não tinha para onde fugir, para onde ir. E aí a gente vai ler o versículo 15 ao 17, que vai relatar sobre isso. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo, e ao sair, viu que havia soldados, cavalos, carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois o nosso lado há muito mais que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Glória a Deus. Irmãos, escute o que eu vou falar agora. Olha, é interessante o que Eliseu fez. Eliseu fez alguma campanha? Não. Eliseu fez algum ritual? Não. Eliseu deu 3, 4, 5, 10 voltas fazendo coisa? Não. A única coisa que ele fez, ele orou ao Senhor pedindo para que o servo visse. E essa é a oração que eu faço hoje sobre a vida de vocês, irmãos. Que vocês comecem a ver na ótica de Deus. Quando Eliseu orou, os olhos do servo foram abertos. Ele começou a enxergar
Não nessa visão limitada, nessa visão natural, mas ele começou a ver o quê? O sobrenatural de Deus. Vocês estão entendendo? Entenda uma coisa. Eu quero deixar bem claro isso. Que aqui a gente vê algo tremendo, que mostra um povo vivendo pela lei e um povo vivendo pela graça. Toda palavra, ela vai nos dar essa ótica, ela vai nos dar esse posicionamento, ela vai nos mostrar e vai nos levar para aquilo que realmente Cristo veio fazer sobre as nossas vidas, que foi dar essa graça, derramar dessa graça, transbordar dessa graça sobre as nossas vidas, mas fazer muito além, que nós venhamos ver conforme a ótica do Pai. Que eu e você vejamos como o Pai vê. Entenda uma coisa. Quem não vê na ótica de Deus, está assim como o servo de Eliseu. Uma visão limitada, uma visão na força do braço. Meu Deus, quanto exército. E agora, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que, pegar a espada, guerrear. E o que nós vamos fazer? A visão do próprio esforço, andando por vista, pelo que vê, pela situação. Isso é quando a gente está fora da visão de Deus, fora da ótica de Deus. A gente não vê como Deus vê. Então tudo para nós é pesado. Amém? Uma visão que gera medo, confusão e incerteza. Essa é a visão do servo. Escuta, servo. Eu e você fomos chamados não para mais ser servos, mas filhos. E quem é filho tem visão de filho, não visão de servo. Agora, olha o profeta que via na ótica de Deus. Quem tem a revelação, descansa. O servo veio, Eliseu, estão tudo cheio, está tudo sitiado, está tudo cercado, estamos lascados. Eliseu fez o quê? Estava descansado. Em algum momento ele falou alguma coisa aqui? Não. A única coisa que ele fez, ele foi fazer o quê? Ele foi orar. Orar para quê? Deus, abra a visão dele, porque a minha já está aberta. Eu estou vendo a proteção, eu estou vendo o favor de Deus, eu estou vendo aquilo que o Senhor fez sobre a minha vida, eu estou vendo aquilo que Cristo alcançou sobre a minha vida, eu estou vendo a graça sobre a minha vida. Você consegue entender? O profeta foi orar para que o moço visse, para que o servo dele visse. Então quem tem a ótica de Deus, quem vê na ótica de Deus, tem revelação e descanso. Ele tinha a revelação do favor de Deus, da graça. Ele tinha a revelação de quem Deus é. Deus é um Deus bom. Deus não vai deixar você ser derrubado, destruído. Ele tinha a revelação do amor e do favor, das bênçãos espirituais que estavam sobre ele. E se você continuar lendo o relato dessa história, você vai ver que eles não fizeram nada. Deus fez tudo. Deus destruiu aquele povo. O exército da Síria. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ter essa revelação dentro de nós. De que é a graça, quem é a graça, o que é a graça, o que a graça fez por mim. A partir do momento que eu tenho essa revelação de quem é Cristo, o que Cristo fez por mim, eu vou começar a ver, porque Cristo ele vai me levar e mostrar quem é o Pai. E quando eu entender quem é o Pai, eu vou começar a ver como o Pai vê. E Deus é um Deus de amor. Hebreus do 14 ao 16 diz assim: que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus,
o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. O que você crê? No que você está crendo? Nós já temos alguém que está lá no céu, que intercede, que nos representa, que, meu Deus, Jesus Cristo, queridos. E é para a gente se apegar firmemente naquilo que a gente crê. Continua lá. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrenta as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Continua. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Irmão, quando a gente entende isso, é naquele dia mais punk, é no dia que o exército do inferno se levanta contra nós, pois nós temos maior exército ao nosso favor. Sabe, esse exército da Síria pode representar muita coisa na minha vida e na tua. Uma doença, um desemprego, alguém que está incomodando, um problema sério, uma doença, um problema financeiro. Eu não sei o que... Mas eu quero dizer para você que você tem que ter esse entendimento e ter a visão de, assim como o profeta estava na ótica de Deus, ele viu, ele estava, só orou para que o moço visse, porque o moço não estava vendo. O moço via o exército, o profeta viu o quê? A solução, a graça, o favor, a proteção, o cuidado de Deus sobre a vida dele. E eu quero dizer para você, é a mesma coisa hoje comigo, com você. Não é nada diferente. Você acha que Deus mudou? Deus não mudou. Deus é o mesmo. Deus de amor, o Deus de favor, o Deus de graça, o Deus de perdão, o Deus de misericórdia. Entenda uma coisa, qual for a situação que você estiver vivendo, apresente ao Pai. Apresente ao Pai. Apresente ao Pai. Lembre-se, não olhe na visão natural, limitada, que gera medo, ansiedades e incertezas. Olhe e veja na ótica de Deus. Ele já fez, já venceu, já derrotou. Cristo disse, está consumado. Creia nisso. Você precisa crer nessa palavra, está consumado. Você precisa entender o que quer dizer esse está consumado. Por isso nós precisamos nos aprofundar, irmão. Por isso nós precisamos levar a sério essa palavra. Toda vez que você recebe uma informação, persiga essa com todas as suas forças. Até que essa informação se torne o que? Revelação na tua vida. E quando se tornar revelação na tua vida, irmão, fica firme nessa revelação. Então continue perseguindo essa revelação. Não desista dessa revelação que o Senhor está te dando. Até que isso torne-se uma aplicação, um hábito, já faça parte do teu caráter. E quando isso acontecer dentro de você, automaticamente você vai poder falar para as pessoas, ensinar para as pessoas, declarar para as pessoas e principalmente aplicar sobre a tua vida. Creia nisso e veja na ótica de Deus em nome de Jesus. Coloca a tua mão na altura do teu coração. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te bendizer, nós queremos colocar diante da tua presença, Pai, a vida dos teus filhos. Eu não sei o que cada um passa,
Eu não sei o que cada um está enfrentando. Eu não tenho nem ideia, Senhor, de quem sabe quantos exércitos eles estão enfrentando nas suas vidas. Quantas situações eles estão enfrentando. Mas eu te peço, Senhor, assim como Eliseu orou, abra os olhos deles. Para que eles vejam a revelação da graça. Abra os olhos de cada um, Senhor, que está recebendo dessa palavra. Para que eles venham entender, oh Deus, quão grandioso é o plano perfeito e consumado desse Deus maravilhoso sobre as nossas vidas. Pai, eu te peço, abra os olhos do nosso coração. Te veja, Senhor, com clareza, Senhor. Oh Deus, na ótica do Pai, da forma como tu vê as coisas, Senhor. Que isso seja revelado a nós, da forma como tu vês. Numa visão ilimitada, numa visão sobrenatural, numa visão dos céus. Numa visão, Senhor, de vencedor. E não numa visão limitada. Tira de nós, Senhor. Tira de nós as limitações. Tira de nós, oh Deus, as algemas, os grilhões, as correntes que muitas vezes nos prendem, Senhor. Em áreas que não nos permitem ou não nos deixam ir avante, ir, Senhor, adiante para entender essa revelação, para receber dessa revelação. Pois eu te peço, Senhor, se há algo, Senhor, que está impedindo, que é da parte do maligno, seja quebrado, seja desfeito, e que os olhos do coração, os olhos desses que estão nos ouvindo, Senhor, sejam abertos para a ótica dessa graça maravilhosa que está sendo ministrada, que está sendo revelada, cada culto, que está sendo revelada na tua palavra, Senhor. Pelo teu grande amor, pela tua poderosa, Senhor, oh Deus, pelo teu poderoso favor sobre as nossas vidas. Pelo teu, oh Deus, sabemos que nós não temos palavras, muitas vezes para falar o tamanho de tudo que tu tens feito, todas as coisas que tu tens ministrado sobre nós. Queremos te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu favor, pelas tuas bênçãos. Queremos te agradecer, Senhor, oh Deus, pelo teu poderoso amor sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. E que cada um, Senhor, ao voltar para sua casa, ao estar junto da sua família, Senhor, oh Deus, possa estar sendo abençoado em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe.